Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de arte, matemática e língua portuguesa. Bom, arte. Bom, agora que todo mundo já retirou a caixa completa e recebeu alguns materiais, a gente pode dar continuidade à nossa apostila de artes. Então, vou pedir para vocês pegarem a apostila de arte, que é um volume único, que foi na caixa que vocês vieram buscar, e abrir na página 15, instrumentos musicais. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ler as orientações, então vocês vão fazer a página 15, a página 16 e a página 17. E a 18. Então, as atividades sobre instrumentos musicais vão da 15 até a 18. Na próxima videoaula, vai conversar com vocês sobre tudo que vocês fizeram aqui, tá bom? Então, o nosso conteúdo de artes é sobre instrumentos musicais, que vão da página 15, né? Aqui a gente vai conhecer um músico, improvisação musical, tudo relacionado à música, até a página 18, tá bom? Aqui no finzinho da página 18 tem uma atividade, né? Vou ler com vocês. Você gosta do som de algum objeto do seu cotidiano? É possível transformá-lo em um instrumento musical? Como? Essa parte a gente conversaria, né? Falaria sobre esse objeto. Então, se vocês quiserem conversar com o papai, com a mamãe, ou aparecer nas lives toda quarta-feira às 15 horas, a Pro vai ficar muito feliz a gente poder conversar sobre esses assuntos, combinado? Então, só para esclarecer, vocês vão fazer as atividades da apostila de artes das páginas 15, 16, 17 e 18. E na próxima aula de artes a gente vai conversar melhor sobre esse assunto, combinado? Então, artes é isso. Vamos pegar o nosso livrão amigão, né? E primeiro, eu vou começar hoje com a correção dos exercícios de matemática sobre polígonos, né? Ó, nossa última aula foi as orientações das páginas 20 e 21. E eu pedi para vocês fazerem as atividades das páginas 22, 23 e 24 até o Aprender é Divertido. Hoje eu vou fazer apenas a correção. O Aprender é Divertido vai ficar para uma próxima oportunidade, para uma próxima aula, combinado? Então vamos à correção. Então vamos, correção, página 22. Vamos lá. Número 1, vou pegar meu lápis e a minha borracha para me auxiliar e a caneta preta para vocês enxergarem melhor. Então vamos lá. Número 1, observe as figuras planas a seguir. Então nós temos A, B, C, D, E e F, que são todas figuras planas. Aí nós temos que responder quais dessas figuras não são polígonos. Lá nas orientações das páginas 20 e 21, a gente entendeu o que são polígonos. Então tem uma figura aí que não é polígono. E vocês sabem me dizer o porquê? Bom, pessoal, as figuras que não são polígonos são as figuras D e F. E vocês sabem me dizer por quê? A gente pode voltar lá na explicação na página 20 para entender. Lembra, ó? Polígonos são figuras planas fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam. A figura D e F, apresentam curvas, então por isso elas não são polígonos. Então vamos escrever D e F porque apresentam curvas. E a gente já acabou de ler que os polígonos são figuras. Deixa eu terminar de escrever. Pois apresentam curvas. E a gente acabou de ler que os polígonos são figuras planas, fechadas, formadas apenas por linhas retas. Então, qualquer imagem que tiver curvas, como a imagem D e F, elas não são polígonos, certo? Dando continuidade, número 2. Luana desenhou este polígono no caderno.
Ah, quantos lados tem esse polígono? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Vamos escrever 5 lados. B. Luana desenhou um pentágono, quadrilátero ou um hexágono? A gente pode recorrer às orientações aqui na página 21. Se ele tem 5 lados, ele é um pentágono. Então, a gente marca o X aqui no pentágono. 3. Pedro construiu este modelo de pirâmide. Olha o modelo de pirâmide. Base, face, lateral. Então, vamos lá. A. Qual o nome do polígono da base da pirâmide? Ó, a base é essa aqui. Que nome que vocês deram? A gente pode contar os lados e descobrir. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá olhar na tabela. 6, então é um hexágono. Vamos escrever hexágono. Não esqueçam do acento. B. Qual o nome dos polígonos que compõem as faces laterais da pirâmide? Ó, essa tá fácil, né? São 3 lados, é um triângulo. Número 4, página 23. Complete a tabela a seguir com o nome dos polígonos e o número de lados, vértices e ângulos de cada um. Então, nós temos aqui o polígono, né? Nós temos que dar o nome, contar o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos. Todas essas orientações foram nos dadas aqui na leitura das páginas 20 e 21. Então, tá muito fácil, é só recorrer às orientações. Então, vamos lá. Este primeiro polígono a gente pode chamar de quadrilátero ou retângulo. Ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Este segundo aqui é um triângulo e a gente sabe que o triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. E esse, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tem 8 lados, a gente retorna aqui, vamos ver, é um octógono. Vamos escrever octógono. Por que você não escreveu os outros, Pro? Porque são polígonos que a gente tem mais intimidade, todo mundo sabe. E quantos lados tem um octógono? A gente acabou de contar 8. Sendo assim, o número de vértices também é 8 e o número de ângulos também. E esse aqui é um pentágono. Por que eu sei que é um pentágono? Porque ele tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono. Acabei de contar o número de lados, número de vértices, 5, e o número de ângulos também 5. O que você observa em relação à quantidade de lados, vértices e ângulos de cada um desses polígonos, pessoal? O que vocês conseguiram observar após a execução dessa atividade? Que em um polígono a quantidade de lados, vértices e ângulos são iguais. Então, esse é o, identificação de um polígono, os lados, as vértices e os ângulos são iguais. Dando continuidade, número 5. Observe os polígonos que o professor desenhou no quadro. Olha, um polígono, 2 polígonos, 3, são 3. A, B e C. Então, vamos responder. A, qual o nome dos polígonos que o professor desenhou? Para isso, a gente tem que saber quantos lados ele tem. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos são hexágonos, mesmo
sendo desenhados de formas e tamanhos diferentes. Então, vamos escrever na A, qual o nome dos polígonos que o professor desenhou. Todos são hexágonos, tem 6 lados. E B, use uma régua para medir os lados desses polígonos. Qual deles tem os lados da mesma medida? Bom, eu já medi eu já peguei minha régua, já medi, mas eu acho que só de observar a gente consegue identificar que o hexágono C tem todos os lados com a mesma medida, e é ele mesmo. Então vamos escrever o hexágono C. Página 24, só a número 6. Pinte os polígonos a seguir, de acordo com as cores indicadas. Então, vocês tinham que pintar de amarelo o polígono com 9 lados e de vermelho o polígono de 10 lados. E eu não vou pintar porque eu tenho certeza que vocês vão adivinhar aí. Vão fazer isso numa tranquilidade. E aí vamos responder, ficou algum polígono sem pintar? Sim, né? Porque este último polígono tem o quê? 8 lados, então vamos escrever. Um deles tem 8 lados, então não tem, era o de 9 e o de 10 que tínhamos que pintar. Então nós pintamos esse de verde, este também de verde, porque ele tem 9 lados, e só esse vermelho, e o outro a gente não pinta porque ele tem 8. E qual é o nome do polígono de 9 lados? Octógono, 8 lados, né, na verdade, né? O nome do polígono que nós não pintamos é um octógono. Octógono, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo associar, é aquele espaço, né, onde acontecem lutas de MMA. É um octógono. Bom, pessoal, agora que nós terminamos a correção, eu vou falar um pouco do Aprender é Divertido, que nós vamos fazer juntos durante a semana, eu vou avisar. Então, é muito importante que na hora que a gente for fazer as atividades, vocês tenham uma folha de papel, uma folha de sulfite, uma tampa de lata no formato cilíndrico, uma tampa, pode ser até um copo, uma tesoura sem ponta. Então, nós vamos traçar o formato da tampa na lata sobre o papel, desenhando um círculo. A gente pode fazer, até com o porta-caneta da professora ou qualquer outra coisa que vocês tenham aqui. Vocês vão emborcar e fazer o contorno. Depois que fizer esse contorno, vocês vão dobrar novamente, vocês vão recortar o círculo e dobrar ao meio. Depois dobrar novamente. Pronto, agora você tem um medidor de ângulos retos. E depois que nós fizermos isso juntos, nós vamos fazer as questões da página 25. A, B, C e D, combinado? Isso vai ser o conteúdo para a nossa próxima aula. Finalizamos a correção de matemática por aqui. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de língua portuguesa. Bom, pessoal, o nosso conteúdo de língua portuguesa é a partir da página 22, nós vamos conhecer um pouco mais sobre um gênero literário chamado peça teatral. Então, vamos ler juntos. No mundo da fantasia, não são apenas as pessoas que falam. Além de objetos, há animais e até biscoito de gengibre falante. Leia o trecho de uma peça teatral e preste atenção ao formato do texto. As aventuras do boneco de gengibre. A porca coloca a forma no forno. Enquanto espera assar, fica balançando a cabeça de um lado para o outro, imitando o tic-tac de um relógio. Acompanhada pelo marido, ao fundo, várias vezes, de atores farão ao fundo, várias vozes de atores farão um som de tic-tac de relógio. Logo escutam o som de um despertador. Porca, hora de abrir o forno. Porco, estou com muita fome. Quando a porca vai pegar a forma, o boneco de gengibre salta de dentro do forno. O porco e a porca se assustam quando o boneco começa a falar. Boneco de gengibre. Saiba que sou livre, saiba que vou escapar. Sou o boneco de gengibre, ninguém pode me pegar.
E para ajudar vocês a entenderem melhor esse conteúdo de peça teatral, nós temos atividades 2 e 3 da página 22, 4, 5, 6, 7 da página 23. A 8 e a 9 são atividades que vocês precisariam fazer juntos ou ler com vocês. Reúna-se com mais 2 colegas e juntos encenem o trecho observando as variações entre os parênteses. O que deve ter acontecido na sequência dessa história? Imagine o que os personagens fizeram e escreva a fala do porco e da porca. Então, tirando a parte de se reunir com um colega, vocês vão fazer a 9, que é dar continuidade ao texto aqui. O que será que o porco e a porca falaram depois dessa frase aí do boneco de gengibre? E aí vamos ler um pouco mais sobre a peça teatral ou texto dramático. É um texto ficcional criado para ser encenado por atores. Em geral, não há uma figura do narrador e as falas dos personagens são apresentadas ao lado do nome de cada um deles. Rúbricas são os comentários que aparecem ao longo do texto e que dão instruções a respeito do gestual e do comportamento dos atores, bem como do local onde as ações devem ocorrer. Na próxima videoaula, no dia que eu for corrigir essas atividades, eu vou trazer uma peça que tem no caderno de artes de um outro ano, que é bem interessante para vocês conseguirem visualizar a maneira como esse texto é escrito. Então, por hoje é só. Vocês têm a atividade de artes e essa atividade de língua portuguesa para fazer, combinado? E não esqueçam de fazer o cilindro lá da atividade de matemática para junto fazermos o Aprender é Divertido. Então, por hoje é só, 4º ano. Até a próxima aula.